Olá, neste nosso podcast Uberlândia S.A. Cidade, que é um negócio, hoje nós vamos relembrar momentos marcantes dos empreendedores do passado que abriram as portas para nós chegarmos aonde hoje estamos, ou seja, fazer de Uberlândia a cidade que ela é hoje, né? A cidade que é um negócio. E conosco aqui o senhor Antônio Pereira, um historiador, que vai relembrar e compartilhar conosco esses momentos tão significativos da vida da nossa cidade. Senhor Antônio, eu estava relembrando que eu conheci o senhor, então eu pensei que era 30 anos, mas é 40, quando o senhor lançou a revista da CIUB dos 50 anos. Né? Eu, ainda bem que esses últimos 40 anos eu tenho tido o privilégio de conviver, compartilhar e abusar da história do senhor. Né? Mas eu queria, para começar, que o senhor comentasse aquela história da criação da CIUB, que foi uma iniciativa do José de Oliveira Guimarães, e por que ele não quis ser presidente? Tá bom. Mas eu vou te contar antes uma curiosidade. Antes dessa associação comercial que está aí, e que é essa coisa maravilhosa que a gente reconhece, houve outra associação comercial aqui. A Associação Comercial de Uberabinha. Foi fundada em 1924 e o presidente era Vicente Nicolela, que era presidente também de uma instituição de beneficente de italianos, que ele era italiano. Mas isso, infelizmente, teve 2 gestões apenas e sumiu, desapareceu, não deixou documento nenhum. Tito Teixeira é que pertenceu a essa primeira associação e anotou isso. Então, eu tive o privilégio de encontrar e falar que houve isso antes. Mas, possivelmente, a gente acha assim, a coisa acabou, então não serviu de nada. Quem sabe isso não foi um estímulo para a segunda? Porque a gente vai encontrar, pelo menos, José Andraus Grassani, que foi um grande empresário, vamos encontrar ele na primeira e na segunda. Quer dizer, é possível que a primeira tenha estimulado a criação da segunda. E quem pegou isso foi Zé de Oliveira Guimarães. Seu Guimarães, dono da Casa Guimarães, o sócio dele era José dos Santos, eram 2 portugueses, ele me disse que quem ajudou ele a divulgar essa ideia dele de criar uma nova associação comercial foi o Zé dos Santos. Mas ninguém, ele trabalhou sozinho. E ele contratou o Dr. Homero Monteiro para fazer o estatuto e convidou o Armante Carneiro, que era um empresário também na área de farmácia e na área de representação, e ele também era agrimensor, convidou esse Armante para ser presidente, que o Armante também não estava querendo, não, mas aceitou. O seu Zé me disse o seguinte, que não queria ser presidente porque parece que ele estava criando uma coisa para se projetar. E ele não queria que ficasse essa impressão. Mas ele foi secretário, né? E foi uma pessoa muito importante, não só na criação da associação comercial, mas de outras instituições da cidade. Mas ele não quis, por isso, achava que as pessoas iam criticá-lo, achando que ele criou alguma coisa para se projetar. E ele não queria passar essa impressão. Ele foi um dos fundadores do Praia. Do Praia também. E também do Caça e Pesca. Então. Né? Então, era uma figura extraordinária mesmo. Né? E é interessante, né, São Antônio, porque começou com uma associação comercial, industrial e rural. Não, e agropecuária. E agropecuária, perdão. A CIAPO. Mas deixa eu contar uma coisa do seu Zé. Eu ia para o Caça e Pesca todo sábado e levava meus meninos, que eram novinhos. Quem que eu encontrava lá? Seu Zé. Nadando. Ele vinha a pé, ele ia a pé da cidade ao Caça e Pesca. Chegava lá, tirava um termômetro, media a temperatura, conforme fosse, ele mergulhava, conforme fosse, não. E nadava para lá e para cá.
conversamos muito lá também. Agora, na volta, ele não voltava a pé, não. Seu Antônio, mas é engraçado. Se a gente falar hoje do caça-pesca, o caminho do caça-pesca hoje é um, mas o caminho naquela época era totalmente diferente, né? Era de terra, passava pelo praia. É. Ali pela... Onde é que Era uma viagem, né? Era a estrada para o Prata. Seu Antônio, eu queria que o senhor relembrasse que nós tivemos pelo menos 2 indústrias aqui em Uberlândia que pouca gente hoje lembra que nós tivemos, né? Que foi uma de fósforo, Ah, sim, do Tubal. do Tubal, e uma de tecidos, né? Sim. Bom, a de fósforo do Tubal não teve nenhum problema, ela deslanchou normalmente e acabou normalmente, naturalmente. Mas a de tecidos foi muito complicada, né? Que foi... o Armando Carneiro estava aí pelo Triângulo, trabalhando em agrimensura, e ele resolveu vir para cá para montar essa fábrica de tecidos. Eu até não me lembro do nome, não, mas ele veio para cá com isso e já tinha mais ou menos organizado uma diretoria. E o presidente seria um senador estadual, não lembro o nome dele, mas não tem importância, não. Que prometeu um apoio financeiro pelo Estado, não dele, do Estado. E o Armante veio e aplicou muito dinheiro em construir aqueles A Vila Operária. Prédios, então, ali que começa a Vila Operária, né? Aqueles prédios da indústria e as casas dos operários, e daí vem o nome Vila Operária, né? Que começa ali nessa coisa do Armando Carneiro. Mas então, o Armando fez essa despesa enorme, comprou máquinas, empregou gente, fez até casa para operário, uma coisa rara naquele tempo, né? Fez até casa para operário e o senador caiu fora. E ele ficou com a despesa toda, teve que vender tudo, inclusive os barracões da indústria, quem cobrou foi o Tubal Vilela. Agora, as máquinas... Não fiquei sabendo, mas vendeu assim, para quem quisesse comprar. Seu Antônio, o doutor Não chegou Oscar... a produzir nada. Nada, né? Não. Então foi a fábrica que fechou antes de abrir, antes de funcionar. Mas o doutor Oscar, nosso amigo, que é uma lenda aí da história de Uberlândia, ele fala que um dos fatores do crescimento de Uberlândia foi porque o Uberlândia nunca ficou dentro de Uberlândia. O Uberlândia sempre foi para fora, né? E eu queria que o senhor relembrasse, contasse para nós o papel da CIUB na construção da ponte Afonso Pena, indo para Itumbiara, que foi uma iniciativa daqui, né? Não foi, não? Não foi, não. Porque a ponte Afonso Pena, ela foi construída antes da CIUB existir. Então, ela não poderia ter... Mas a ponte Afonso Pena é produto de políticos, viu? Porque já havia aquele entendimento em Goiás de que Itumbiara era passagem. Então já existia lá, inclusive Itumbiara é resultado de um trabalho de um político de lá que construiu uma estrada, mandou construir uma estrada até lá. E lá puseram uma balsa, no lugar chamava Caidor. Então atravessava-se naquela balsa num lugar chamado Caidor. É interessante o seguinte, a balsa naquele tempo tinha nada a ver com a de hoje. A balsa naquele tempo era 4, 5 pirogas, aquelas canoas de índio, com pranchas por cima amarradas, só isso. Já pensou que loucura atravessar Paranaíba naquilo? Pois é. Mas então, a ponte Afonso Pena é resultado de trabalho de políticos que queriam fazer um caminho para Goiás julgar a sua produção para baixo, né? Políticos goianos e políticos mineiros também interessados, porque sabia que Minas Gerais era o grande fornecedor não vou dizer matérias-primas, mas de produtos manufaturados para Goiás, que chegava pela Mogiana e de Uberaba, de Uberlândia, de Araguari, e julgavam para Goiás. Então, a ponte Afonso Pena foi resultado disso. Agora, é interessante, né, Santana, a gente relembrar que Uberlândia tem um DNA de empreendedorismo, de inovação, né? Tem. Queria que o senhor relembrasse para nós a história do Fernando Vilela com a estrada pedagiada. Fernando Vilela é uma coisa que só
psiquiatra para entender. Porque Fernando Vilela abriu uma estrada de rodagem, quer dizer, uma estrada muito simples, muito restrita, estreita, e mais ou menos uma raspagem da superfície. Evidentemente que onde tinha morro, onde tinha alteração, ele era mais complicado, né? Mas foi uma aventura impressionante, porque não havia no país nenhuma estrada ainda. Quer dizer, é coisa que ninguém conhece. Eu li um livro sobre estradas que conta que a primeira estrada foi a Estrada do Veloso, que é de São Paulo a Santos, e a segunda foi a União e Indústria de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, né? Mas antes dela já tinha a do Fernando Vilela. Ele coloca a do Fernando Vilela em 1914. Mas naquele como é que chama? Aqui na monografia do Pedro Pesutti tem um artigo escrito pelo engenheiro Paes Leme, que foi quem construiu a estrada, contando que ele inaugurou o primeiro trecho da estrada de Uberlândia a Monte Alegre no dia 7 de setembro de 1912. Então, é a primeira do país, mas não é reconhecido. Agora, eu escrevi um livro contando só isso, como é que foi construída essa estrada. Um trabalho danado, né? Porque depois que o Fernando Vilela construiu, muita gente quis construir coisas paralelas, ia atrapalhar tanto para ele como para quem construiu isso, que não tinha nada. O São Antônio, mas a CIUB, no começo dela lá, ela teve um trabalho muito grande nessa malha viária, né? Um esforço. Sim, nossa senhora, demais. Inclusive na do Fernando Vilela, porque a do Fernando Vilela começa em 1912, né? E vai até 1940 e qualquer coisa lá. Então a CIUB teve muita participação no controle dos conflitos entre a empresa e os motoristas. Por questões de preço, por questões de carga. Por que a questão de carga? Porque a estrada dele era fraquinha. Então, o sujeito punha 4.000 quilos e estragava a estrada dele. Então, veja bem, o sujeito saía daqui de Uberlândia ia a Rio Verde, numa estrada ruim de terra, cheia de buraco, cheia de lama, cheia de areia, com 2.000 quilos só. Será que valia a pena? São Antônio, mas nisso aí, uma figura extraordinária que Berlândia precisava reconhecer mais foi o Negamâncio, né? Puxa, demais. O Negamâncio foi uma espécie de Fernando Vilela dentro do caminhão. Porque onde terminava a estrada, porque é assim, a gente tem que entender o seguinte: a estrada do Fernando Vilela ia só até a ponte Afonso Pena. Quando chegou na ponte Afonso Pena, empresários de lá viram que a coisa era boa. Então, construíram da ponte Afonso Pena Rio Verde. E depois, outros empresários... Foi o... Pessoa... esqueci o nome dele. Tássio, não? Não, Pessoa era um jornalista aqui, um empresário jornalista. Construiu de Rio Verde até Mato Grosso. Quer dizer, a estrada do Fernando Vilela permitia que os motoristas daqui levassem coisa até Mato Grosso só, indo trocando de estrada, né? Então, E o Negamâncio levava mercadorias e vendia, né? O Negamâncio levava mercadorias e vendia, tomava pedidos sem ganhar comissão, sem nada, para levar de volta. Mas o Negamâncio, ele sabe o que ele fazia? Quando ele tinha que ir numa cidade que não tinha mais estrada, ele ia sem estrada mesmo. Ele foi abrindo caminhos dessa forma, inclusive, né, ali em três pontas, ali no estado de São Paulo, esqueço o nome da cidade. Uma cidade encostada no Rio Tietê, e que tinha estrada que vinha de São Paulo até ali. E dali para frente... tinha outras estradinhas vagabundas que até Rio Verde. Então, os comerciantes desse Três Pontas, acho que é Três Pontas mesmo, não lembro o nome, desculpa, mas estavam ameaçando os negociantes de Uberlândia, porque levavam, e o Negamâncio
furando tudo, entrando com o caminhão por onde não tinha estrada, por caminho de boi, por caminho de carro de boi, vamos dizer assim, foi tomando tudo de volta só. E é interessante, né? Porque eu considero que o Nega Manso foi uma inspiração para o comércio atacadista nosso, distribuidor, né? Foi porque ele... ele me contou uma vez o seguinte, que ele chegou num posto da estrada do Fernando Vilela, mas ele não saía da estrada, né? Ia e vinha, e não tinha dinheiro para pagar o pedágio. Aí ele chamou o guarda lá, e o guarda conhecia ele e falou: eu não tenho dinheiro, não, como é que faz? Não, pode passar na volta, você paga. Ele contou assim, é curioso, né? Naquele... Seu Antônio, mas no começo aí, quando a CIPA, né? Que era agropecuária ainda. A CIAPO, né? Como que era o convívio dos fazendeiros com os comerciantes? Era um convívio fácil? Nós tivemos presidentes que eram do setor rural, né? Misael foi presidente da Associação Comercial e era presidente do sindicato também. Nós tivemos, sim, alguns presidentes da Associação Comercial que eram fazendeiros. Eu não me lembro assim de pronto, não. Mas sim, mas acontece o seguinte... A convivência foi boa, até que chegou um momento que eles resolveram separar, mas foi uma separação tranquila, né? Foi na gestão aquele lá do moinho de trigo, como é que era o nome dele? Osmar, não. Osmar. Então foi na gestão dele, eles combinaram e fizeram troca de terreno, umas coisas assim, eu não sei bem os pormenores não, mas acabou tudo muito bem. É porque era lá que tinha exposição rural, né? Era lá. Nossa, as baias, até hoje, quando você vai lá, você ainda sente um pouco daquela nostalgia, né? E era isso mesmo, né? Mas, São Antônio, quais outros fatores que o senhor considera, assim, que a CIUB ajudou a desenvolver na cidade? Nossa Senhora, tem jeito de contar tudo, não? Mas vamos dizer assim, veja bem, a história da CIUB eu vejo da seguinte forma. O princípio, que é um princípio heróico, né? Toda instituição que você cria, ela não tem nada. Você que vai montar aquilo, vai estruturar aquilo, vai dinamizar aquilo. Então, esse é um período, né? De Armando Carneiro, de Antônio Rezende Filho, de Angelino Pavan, né? Angelino Pavan construiu a sede, né? Aquela sede lá na João Pinheiro. Na João Pinheiro. E depois o Delive Peixoto desmanchou e foi reunir lá no Clube Português. Mas então... Lembra disso? Mas então... você diz o quê? Que a CIUB participou de quê mesmo? Do desenvolvimento da cidade, a atuação dela em relação a isso. Né? Sim. Então, depois desse período heróico, vamos dizer assim, vem um outro período em que a associação comercial se envolve com os problemas municipais, né? E se envolve de forma, às vezes, até violenta, né? Que é o caso da água, que é o caso da energia, que é o caso Da energia, ela teve uma participação? Demais, na energia demais. Que isso, muita. Na energia, no transporte, no... que mais? Telefonia, que foi Telefonia, de lá que surgiu. CTBC. Mas tem mais coisas que ela participou, assim. A água, né? Apesar de que, quando o Renato assumiu, acabou o problema. Mas esse da energia foi uma luta, não foi? Puxa vida. Porque a energia veio com o Coronel Carneiro e os filhos. E ele criou uma produção de energia muito acima do que a cidade precisava. Estava sobrando energia. Daí, alguns anos, vendeu para a Companhia Prada de Eletricidade. E a Companhia Prada de Eletricidade ficou, assim, logo das primeiras décadas, das 2 primeiras décadas para frente, até 1950, por aí, não me lembro bem, quando a CEMIG encampou a Prada, até aí não produziu mais nem 1 quilowatt. Nada não produziu. Então, o que acontece é o seguinte, apesar de Uberlândia não ter conhecimento da sua potencialidade industrial, que hoje a gente reconhece que é uma grande coisa,
Mas naquele tempo, apesar disso, faltava energia. Conta-se o caso de uma fábrica de garrafa que pretendia instalar, que vinha de fora, e não conseguiu porque não tinha energia suficiente para fazer garrafa. E outra coisa, a companhia estava tão interessada em vir para cá que se propôs a trabalhar só meio-dia. Não tinha energia nem assim. Então, era uma dificuldade danada. Havia muito racionamento. A associação comercial, nossa, que luta que foi. A associação comercial vendeu ações da Prada. Né? A Prada falou, não, nós vamos colocar se vender ações. Não. Ela vendeu. Conseguiu a importação de gerador, mas ela não completou. O presidente da República autorizou, por pressão ou pedido da associação comercial, a liberação da importação e mandou ordem direta para o órgão que receberia, né, a mercadoria, mas ela não quis. Ela não queria nada só. Inclusive, veja bem, quando ela entrou no circuito, quer dizer, na interligação entre as usinas, que teve um período que ela entrou. Que a Ciub conseguiu que ela entrasse ali, porque vê se não teve jeito. Por quê? A CEMIG tinha energia. A Prada estava ligada a essa, né, a essa produção. Porém, precisava fazer construir um rebaixamento, não sei, isso é uma coisa técnica, não sei não, mas tinha que fazer um rebaixamento num tipo de construção que precisava receber energia. Não fez. Então, ela não fazia nada. Nossa, e ameaçaram ela de criar uma nova empresa de energia que não adiantou nada. Fizeram tudo. Aí só o Rondon que conseguiu. Né? Só o Rondon que conseguiu, assim mesmo. Quando o Rondon entrou, ele logo deu um jeito da CEMIG encampar. Quer dizer, deixou de existir a Prada. Enquanto ela existiu, foi uma negação para a cidade. Inclusive, faltava água lá na cidade industrial, né? E faltava também energia. Faltava tudo. Então, São Antônio, mas nesse começo aí da Ciub, nessa época aí, qual que era a atividade mais significativa? Era o comércio ou a indústria? Comércio. Não, a indústria só depois do distrito industrial que começou a se desenvolver. Antes era o comércio com os atacadistas aqui. E nós tínhamos vários comércios aqui, né? Tinha de tecidos, nessas lojas de tecidos. Eu lembro que tinha de bicicleta. Né? Uberlândia vendia bicicleta para o Brasil inteiro. O Spirandelli e o Silvestrin, né? Os dois. O Silvestrin, isso mesmo. Então, tinha tudo isso, esse segmento comercial. E ele foi um dos responsáveis pelo crescimento da cidade. Sim, né? claro. Porque gerava muito emprego, né? O comércio sempre gerava emprego, né? E era um fator de atrair a região, né? Que isso é uma característica de Uberlândia. Muita gente via comprar aqui, né? Mas uma luta grande da associação comercial foi nas rodovias. A BR-050 deu um trabalho que, nossa senhora, porque estava sendo construído tudo, estava quase tudo construído, e de Uberaba e Uberlândia não saía. Nossa, a gente lembrar que demorava 8 horas uma viagem. Nossa Senhora. Passava por Almeida Campos. Almeida Campos, tinha até um famoso pão de queijo lá. Então, o problema é o seguinte, tinha instituições, porque o povo achava que era Uberlândia contra Uberaba, não era Uberlândia contra Uberaba, na questão do traçado da rodovia entre Uberlândia e Uberaba. Havia instituições de Uberlândia que umas queriam um traçado e a outra queria outro. Aqui. E lá em Uberaba a mesma coisa. Tinha instituições que queriam um traçado, possivelmente o nosso aqui, e instituições que queriam outro. Então virou essa briga. Nossa, mas teve reunião aqui no Liceu que quase saiu tapa. De tanto que eles brigaram, se desentenderam e não chegavam a nada, né?
Até que um dia conseguiram construir isso. Eu me lembro que eu vivi isso, sabe? Quando eu vim para Uberlândia, eu vim de avião, né? Assumi uma gerência aqui de uma empresa. Mas as minhas coisas eram uma empresa distribuidora de asfaltos, óleo e gás, a maior distribuidora de asfalto do país. E um caminhão de asfalto veio carregando as minhas coisas num caixote em cima. E tinha um lugar aqui entre Uberlândia e Uberlândia, chamado Chapadão da Onça, que ninguém passava lá nas chuvas. E estava chovendo. Esse caminhão ficou uma semana lá. E me sujou as coisas tudo de asfalto, porque, né, andar balançando, não é, o asfalto líquido, né? Mas então, um dia foi, enfim, construído. Foi o último trecho construído da BR-050. Mas depois foi outra luta, né, São Antônio, de tantos anos também para duplicar, né? Sim, a duplicação até há pouco tempo já estava sendo questionada aí. Nossa, acho que há pouco tempo Mas mesmo. tem uma coisa curiosa, que a BR-050, de Brasília para cá, não tinha nem traçado, nem nada. Então, um motorista aí chamado, muito dedicado à classe, e ele era até comunista, João Canto Pereira, foi de caminhão com um amigo dele até Brasília e pediu para o caminhoneiro não voltar pela estrada, voltar por onde ele fosse indicando. E eles vieram de fazenda em fazenda, de estrada de carro de boi e tudo, até chegar aqui em Araguari. Aqui em Araguari. E anotou tudo, levou na associação comercial, veja bem, comunista ele, hein? Levou aquele trabalho na associação comercial, Argemiro Evangelista, você lembra? Assumiu aquilo, falou isso aqui, e foram atrás do Amaury Cruel, não já era? E mostraram aquilo para ele, e o argumento foi o seguinte: se houver uma invasão de Brasília, o caminho mais perto para chegar lá é aqui, ó. Aí ele apoiou isso e saiu o resto da estrada para lá, daqui para lá. Curioso, né? Agora, o papel de Uberlândia na construção de Brasília, hein, Santana? Também, nós forneceu quase tudo, né? As lojas de material de construção nossa aqui, nossa Senhora. Rodaram a Baiana. Mas essa luta da CIUB é uma luta... E ela sempre teve o privilégio de ter presidentes dedicados. Sim, né? sim. E uma doação para a cidade. Né? Porque a percepção que a gente tinha é que o empresário fazia sucesso em Uberlândia e ele queria retribuir por meio de uma entidade, de um trabalho de classe. Né? Então, a CIUB teve e tem esse papel grande, né? E o senhor participou na época lá... O senhor chegou a fazer parte da diretoria alguma vez? Não, CIUB. E como surgiu essa ligação mais próxima do senhor? É o seguinte, o Argemiro, que era jornalista lá do Correio, né? Era diretor lá. Era diretor de redação do Correio. Então, a associação queria comemorar o cinquentenário. E eu escrevia para o Correio, né, naquele tempo. E o Argemiro sugeriu para eles que me contratasse para fazer uma revista comemorativa, que está aqui, né? A revista comemorativa do cinquentenário. E eu era superintendente regional da Fazenda na região do São Francisco. A sede era em Pirapora. E o Argemiro me chamou e me convidou para isso. Falei, uai, eu venho, sim. E fiz a revista. E a revista não foi só um trabalho, não. Foi um despertar. Que a partir daqui eu comecei a me interessar pela história do município. Então, quem que era o presidente? Celson? Celson. E foi na época da construção da sede, não foi? Foi. Então, a sede foi construída e inclusive, a gestão dele foi ampliada, né? Aliás, na gestão, ele teve um mandato a mais, entende? Todo mundo tinha, no máximo, 2 mandatos. Ele teve 3.
Ele ficou 6 anos para concluir a obra. A mesma coisa aconteceu com Angelino Pavan quando fez a sede da João Pinheiro. Da João Pinheiro, né? Quando acabou a gestão dele, a obra não estava no meio, aí o pessoal prorrogou e ele foi até agosto de 1936. Ele foi até agosto. E o que é interessante é o seguinte, é que terminou a obra, ele mandou fazer as eleições. E o Antônio Rezende Filho foi eleito e que foi quem inaugurou. Não foi o Angelino. O Angelino foi desprendido, né? É uma época de desprendimento. São Antônio, e essa disputa que tinha aqui em Uberlândia entre os coiós e os cocões, isso interferia lá no andamento da CIUB? Não, de jeito nenhum. Não. A CIUB nunca foi política assim, expressamente, não sei. Cada cara devia ter a sua posição, né? Essa é uma competência, uma habilidade da CIUB, saber, conviver com as diferentes... Isso é muito importante, viu? Toda instituição que começar a entrar religião, política e futebol, não chega a nada, viu? Começa uma brigaiada, saem do objetivo da instituição para se ofenderem e não leva a nada. Acho que qualquer tipo de instituição que é pública, que admite associados de todas as áreas, não pode permitir essa coisa política de jeito nenhum. O CIUB nunca teve isso. Nessa época que o senhor estava escrevendo, levantando o material para o livro dos 50 anos, quais foram assim, os fatos curiosos? O senhor lembra de algum fato curioso? Assim? Não sei, assim, de pronto, mas deve ter existido alguma coisa assim. Esse do surgimento da CTBC é interessante, né? Foi em 54, sou Alexandrino, né? Está fazendo 70 anos ano que vem. Pois é. Aí foi muito curioso, porque aconteceu o seguinte, estava vencendo o contrato do Tito. Da Teixeirinha. Da Teixeirinha. E a Teixeirinha, então, pedia que fosse concedido para ela um aumento, que ela pudesse cobrar mais. E nessa época era municipal, as tarifas, quem dava o aumento era a prefeitura. Era a Câmara. O prefeito só sancionava. Né? E naquela época a Teixeirinha já tinha telefone automático. Já tinha o telefone automático. Mas então, e quando ele pediu para a Câmara levou 2 anos para autorizar. E o orçamento da Ericsson já estava derrubado há muito tempo, já estava vencido há muito tempo. Então, foi uma sacanagem da Câmara, viu? E aí ele resolveu vender, porque não... Aí o senhor Alexandrino, que era presidente, sugeriu a casa de comprar. Né? Inclusive, uma coisa que as pessoas não sabem é que, pelo acordo de cavalheiros entre os sócios que compravam, ninguém podia ter mais que uma ação. Então. Depois é que começou a ter complicação e um foi comprando o outro, comprando o outro. E aí depois é que surgiu, então, essa questão que gerou a CTBC hoje. Mas é interessante quando a gente comenta hoje, então, nessa época de internet, de WhatsApp, de celular, você falar que uma ligação de Uberlândia para São Paulo demorava 8, 10 horas, a pessoa pedindo um dia para falar no outro. Né? Eu sofria muito isso, porque eu era gerente de uma empresa aqui que era subordinada à matriz em São Paulo. Eu pedia para ligar lá só no outro dia. E não adiantava chorar, não. Eu cheguei a pegar isso lá, tanto que as telefonistas, quando chegavam no Natal, era cada presente que elas recebiam, porque ele ligava, chegava, e tinha época que a gente falava, não, você está com pressa, vai lá em São Paulo, que é mais rápido do que esperar. É verdade. Né? O senhor Alexandrino me contou isso uma vez, a gente tem isso registrado, que de Uberlândia a Ribeirão Preto tinha meio circuito, quer dizer, quando você falava daqui para lá, não tinha ninguém falando de lá para cá, né? Então, era uma loucura, né? E aí,
Mas isso aí mostra a participação, a presença, né? E a luta da CIUB em resolver os problemas maiores da cidade. Né? Então, o senhor Alexandrino, nessa gravação que eu tenho com ele, ele fala que a CIUB era uma segunda prefeitura. Isso mesmo. Né? Era uma segunda prefeitura. Inclusive, cobrava a Câmara e o prefeito em certas situações e exigia. A CIUB tinha uma forma curiosa de conseguir coisas. Ela queria qualquer coisa para a cidade, então pedia, mandava um ofício para a autoridade responsável. Tirava uma cópia daquilo, mandava para todos os políticos da região, mandava para todas as instituições da região, tudo, seja que tipo que fosse, tudo, as maçonaria, igrejas, tudo recebia cópia dos ofícios da Associação Comercial, fornecia dados técnicos para os políticos, chamava os políticos aqui para palestra, não é para fazer palestra, não, para ouvir, né? Palestras, participar de debates sobre aquilo que eles queriam. Então, dava um fechamento em torno do interesse deles que não tinha jeito de escapar, não. E que papel que o senhor avalia do Argemiro? O Argemiro Evangelista? Da CIUB. Olha, eu conheço ele mais como jornalista, né? Mas era muito meu amigo, era espírita, muito dedicado. Essas coisas que eu não... E os veículos da época? O Correio, o Triângulo, como que era o jornal? Repórter, Tribuna de Minas? Não, Tribuna depois. Tribuna eu fui um dos fundadores. Ah, é? E fui o primeiro editor dela. Mas eu não aguentei ficar lá, não. Foi com quem que o senhor foi? O Rui do Nascimento. O Rui do Nascimento. Conviver com o Rui, hein? Não era fácil, não. Ixi, eu briguei com ele demais. Tenha, viu? Uma vez, sabe o que ele fez? Ele pegou qualquer coisa do fórum aí para publicar, mas o negócio do fórum tem prazo, né? E o prazo passou um dia. Ele foi lá na oficina e mandou mudar a data do jornal, que ainda não tinha saído. Era um dia para trás. E eu fiquei sabendo daquilo. Eu era o editor, nossa, brigamos lá de sair fogo, viu? Como é que o cara... Tudo que eu escrevia hoje era ontem. São as passagens. Nessa época do jornal tipográfico era dureza. Teve um empregado lá que... Eu gostava muito de jornal, né? Sempre gostei, até hoje gosto. Uma pena não ter jornal, mas uma vez os jornais divulgavam, publicavam 1.000 e tantos exemplares. Mentira! Não publicava 500. Um empregado lá, um funcionário de um jornal, não sei qual dos três, eu estava conversando com ele, não, que 1.000 nada, é só 500 que nós fazemos. Mas às vezes é engraçado essa coisa de tiragem. Primeiro que a questão é para onde que chega o jornal. Né? E o jornal chegava na mão das pessoas que eram os formadores de opinião e as instituições. Mas era marcante, né? Eu me lembro de uma figura marcante aí, foi o Sérgio Martinelli, né? Que ele tinha aquela mini news, que ali você sabia quem foi no médico, quem fez aniversário. Era tudo. A né? comida que ele comeu no almoço de ontem. Não foi banquete nem festa. Não, era. Dia. São as coisas marcantes da vida da cidade. Então, o Maurício Ricardo dizia que o Correio nessa época era um colunão. Mas era mesmo. Ele teve um caso aí famoso que ele colocou lá que uma venda de um sítio aqui, que tinha sido concluída a venda, portanto, e botou o valor. E na semana seguinte, quando a pessoa foi fazer a escritura, ela lançou um valor menor, o dono do cartório falou, não, senhor, está aqui no jornal. Tá documentado aqui. Então serviu até de documento para... Sr. Antônio, como o senhor vê hoje o desenvolvimento de Uberlândia? O Uberlândia é uma cidade que é difícil você dizer qualquer coisa sobre o desenvolvimento, porque ela é natural. Ela se desenvolve naturalmente
E é impressionante, porque eu moro, por exemplo, num lugar que era o fim da cidade. Hoje não é mais. Hoje tem condomínios de luxo mais para frente. A área que eu moro é uma área de classe média e de classe média baixa, apesar que a minha casa é grande e tudo, mas em torno é só casinha pequenininha. Isso não me incomoda, não. Mas para frente, quer dizer, quando eu fui para lá era assim. Agora, hoje não, lá na frente tem condomínios de luxo só. Então, Uberlândia é difícil de dizer, porque aqui o pessoal está sempre trabalhando, produzindo e criando. O que é importante é criar. Eu acho que nós estamos vivendo aqui para criar. E Uberlândia se cria muito. Então, quando se cria, se desenvolve. O desenvolvimento só vem em cima da criação. E aqui é um desenvolvimento que não tem paragem, né? E a gente pode falar que Uberlândia tem um DNA de inovação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E isso vem de longe, né? Se nós mergulharmos lá atrás, nós vamos ver uns caras malucos que nem Fernando Vilela, que nem Coronel Carneiro, que pôs energia aqui muito acima do que a cidade precisava. Do Antônio O Tito Teixeira. Rezende. Tito Teixeira. Antônio Rezende Costa. Um homem que trabalhava de tamanco atrás do balcão e tinha indústrias, exportava para a Inglaterra. Um dinâmico. Quando pôs luz aqui, a primeira coisa que ele fez foi importar uma máquina de beneficiar arroz da Alemanha. Entende? O Carneiro pôs a energia, ele já comprou uma máquina. Quer dizer, o sujeito tem visão, né? Um Zé Andraus Gassani que fazia... Tanto perdia muito como ganhava muito, porque ele não tinha medo. Ele resolveu plantar... Algodão, né? Não. Esse negócio da borracha, como é que chama? Seringueira. O seringueira aqui, ele era doido. Não deu nada. E ele criou leite pasteurizado aqui em Uberlândia. Fábrica de meia. Ele fez tanta coisa aqui. Esse pessoal tudo vai criando esse DNA que você está dizendo aí. Não é? É porque cria o ambiente. Cria, né? um ar, né? Que você respira e que traz esse esforço, essa luta, essa visão de desbravamento que esse povo tem. Chega até nós e nós fazemos alguma coisa, né? Sr. Antônio, muito obrigado por essa aula, né, de empreendedorismo, a gente conhecer as razões que trouxeram a nossa cidade onde hoje ela se encontra, né? Eu que agradeço a oportunidade de mostrar o meu trabalho, né? Que isso que o lucro de quem trabalha despretensiosamente em benefício da comunidade, o lucro é o reconhecimento. E quando eu estou aqui, porque você me chamou, porque você reconhece que eu tenho alguma coisa. E como tem, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Nós que agradecemos. E aqui a gente ficou conhecendo as razões que levam a nossa cidade a ser o que ela é hoje. Até a próxima.